Saúde a igreja na paz do Senhor. Agradeço aos irmãos por estarem nos assistindo. E agora vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, muito obrigada, Pai, por mais esse dia. Muito obrigada pelas nossas vidas que está aqui hoje, Pai. Muito obrigada pelas vidas que estão nos assistindo. Quero te pedir, Pai, que o Senhor seja sobre esse momento que estamos passando, Pai. Que o Senhor possa intervir, que o Senhor possa exterminar esse vírus que está assolando todo mundo, que o Senhor possa nos dar forças, Pai, para continuar firmes na Tua palavra. Quero te pedir também que o culto hoje seja abençoador, seja para a Tua honra e Tua glória, que na leitura da mensagem os irmãos possam compreender o que Tu queres dizer a eles e guardar a Tua palavra dentro do coração, Pai. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus, amém. Mas aquele que há de escolher
confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolheu, o tesouro maior terá. Graça e paz, irmãos. Vamos ter um momento agora de leitura da palavra em Mateus 6, do 25 ao 34. Mateus 6, do 25 ao 34. Por isso vos digo, não andeis ansioso pela vossa vida, ao quanto a vez de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao pé de a vez de vestir. Não é a vida mais do que alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ocioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andeis ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nós vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao seu dia o seu próprio mal. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Vamos orar ao nosso Deus, intercedendo pelo nosso país, para que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude nesse enfrentamento da pandemia. Oremos. Senhor, nosso amado Deus e Pai, nós te imploramos, por meio de Jesus Cristo, que tenhas misericórdia de nós, Senhor, que tu possas estar nos ajudando, Deus, a suportar todas as aflições que o mundo está passando nesse momento. Nós te suplicamos, Deus, por aqueles que estão na linha de frente, Senhor, nos hospitais, no Ministério da Saúde, Pai. Te pedimos que seja com eles e que os abençoe, Deus, dando a eles inteligência, sabedoria, Deus, os livrando para que eles possam fazer o máximo de si, Deus. Nós te pedimos, Deus, por tua igreja que nesses momentos está impedida, Pai, de se reunir para te adorar e te louvar, Pai. Enche os nossos corações, Deus, da vontade de congregar, Pai. Que esse momento não seja uma desculpa, Deus, para que se esfrie em nós o desejo de estar reunidos com os irmãos. Que os nossos corações, Deus, ardam pelo desejo de vir aos domingos, às quintas, todos os dias, Deus, que tiver trabalho na igreja, Pai, para a honra e a glória do Teu nome. Peço também, Deus, pelo presidente, que o Senhor possa dar sabedoria a ele, humildade, inteligência,
que ele possa, Deus, agir conforme a tua vontade e ser um instrumento, Deus, da tua paz, da tua justiça e da tua verdade. Ó Deus, tem misericórdia de nós e nos ajuda, Senhor. E ainda, Deus, que sejamos afetados por essa pandemia, que nós possamos estar firmes na tua verdade, porque nós estamos certos que tu és soberano e que tu tens a história em tuas mãos e que nada nem ninguém, Deus, pode fugir do teu controle. Obrigado por tudo, Deus. É assim que eu te oro, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graça e paz, irmãos, boa noite para vocês que nos assistem aí no conforto da sua casa, para vocês que também irão nos assistir em outro momento, que Deus possa estar abençoando ricamente a vida de cada um de vocês. Nós estamos felizes por mais uma live que estamos produzindo, de podermos ter esse momento de estudo da Palavra de Deus. Hoje é quinta-feira, hoje é o nosso estudo bíblico, e eu queria lhe encorajar, eu queria lhe pedir para que você possa abrir a sua Bíblia, está com ela aí aberta. Nós vamos estar conferindo alguns textos e eu queria conferir junto com vocês. Mesmo estando em casa, né, a gente geralmente fica mais tranquilo, fica um pouco mais acomodado, por conta que estamos no nosso aconchego, no nosso ninho, mas isso não pode tirar de nós a reverência e o desejo de ler a palavra de Deus. E aí eu queria, mais uma vez, lhe pedir que nessa noite você possa estar com suas Bíblias aí abertas em casa, para nós conferirmos alguns textos que diz respeito ao estudo dessa noite. Eu queria pensar com vocês um pouco... pensar um pouco com vocês sobre Davi. A Bíblia diz que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Não é eu que estou dizendo, não é a igreja que está dizendo, é a Bíblia. E se você abrir a sua Bíblia em Atos 13, versículos 21 e 22, a Bíblia vai dizer isso que eu disse para vocês, que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E aí diz assim a palavra do Senhor, Atos 13, 21 e 22. Então lhes pediram rei, e Deus lhe deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isso pelo espaço de 40 anos. E tendo tirado a Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado pelo privilégio, pelo prazer de poder lê-la, de poder meditar na mesma. Nós queremos te pedir no nome de Jesus, que o Senhor fale conosco essa noite. Eu quero te rogar mais uma vez que tu visite os lares, visite as famílias, Senhor. Visita aqueles que têm ente querido internado, entubado nos hospitais, meu Pai. Tem misericórdia. Traz sobre essa nação uma cura, um sobrenatural, Senhor. Reverte esse quadro. Aquieta o nosso coração. A leitura que foi feita aqui nessa noite foi: não andeis ansiosos de coisa alguma. E muitas vezes o nosso coração está tão ansioso, nosso coração está tão triste, o nosso coração está tão desesperado diante dessa pandemia, diante de tantas mortes, de tantos enfermos. Ó Deus, tem misericórdia.
Aquieta o nosso coração, nos deixa em paz. A tua palavra diz que a tua paz excede todo entendimento. E nós queremos estar em paz, mesmo nessa guerra que está aí posta. Então nos ajuda, nos socorre e fala conosco essa noite, no nome de Jesus. Amém. E aí você pode estar se perguntando, como é que Davi era um homem segundo o coração de Deus e cometeu tanta barbaridade? Era um homem segundo o coração de Deus e cometeu tantos erros. Era um homem segundo o coração de Deus e cometeu tantas falhas. A Bíblia diz que num dia só, num momento só, Davi cometeu 3 pecados. Ele cometeu o pecado da cobiça. Ele cobiçou lá a mulher que estava tomando banho. Ele cometeu o pecado do adultério. Ele teve um adultério com Betseba. E ele também cometeu o pecado de assassinato. Ele mandou matar o marido de Betseba. E além de cometer outros pecados, o pecado da omissão. Naqueles dias que Davi está em casa, os reis tinham saído para a guerra. E Davi deveria estar na guerra. Mas Davi acomodou-se. Davi cometeu o pecado da omissão. Ele ficou em casa. E aí, pelo fato de ficar em casa, ele comete esses pecados. Outro pecado de Davi grave que a Bíblia fala é que Davi levantou um censo. Ele levantou um censo para contar o povo. Por que ele queria contar o povo? Para se orgulhar. Para mostrar que tinha poder de fogo, para mostrar que tinha muitos homens. E a Bíblia diz que Deus não se agradou dessa atitude do rei Davi. Se você abrir sua Bíblia, lá em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 10, vai nos dizer isso. Mais um pecado cometido por esse homem. 2 Samuel 24, 10. Sentiu-se Davi, bateu-lhe o coração depois de haver recenseado o povo, e disse ao Senhor: muito pequei no que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Mas Davi não parou só por aí não. Davi também cometeu um grande erro, um grande pecado. Ele vai levar a arca do Senhor carregada em cima de bois. A lei é muito clara. A lei dizia que quem que tinha que levar a arca eram os levitas. E Davi, numa atitude insana, numa atitude impensada, coloca a arca do Senhor em cima de bois. E a Bíblia diz que os bois tropeçaram e a arca ia caindo, e aí Uzá, na tentativa de segurar a arca, pega na arca e morre. Esse episódio está lá em 2 Samuel 3 ao 9. Você pode conferir depois aí na sua Bíblia, esse relato que eu falei agora. Então, por que a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus? O que é que esse homem tinha tão de especial que chamou a atenção de Deus? O que é que esse homem tinha tão especial que Deus se inclina para ele? Já que ele cometeu tantos erros, já que ele cometeu tantas falhas, o que é que fez de Davi? O homem segundo o coração de Deus. Essa talvez seja a pergunta de tantas pessoas. Talvez surja na cabeça de tantas pessoas este questionamento. Como é que Davi é o homem segundo o coração de Deus e cometeu tantos erros? E aí eu queria ver com vocês, pelo menos essa noite, 5 pontos que vai nos dizer porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Era o homem o qual Deus se inclina. É o homem pelo qual Deus coloca em suas mãos o reinado de Israel. O primeiro rei colocado por Deus para dirigir a nação de Israel. Até porque Saul não foi colocado por Deus. Saul foi colocado pelos homens, dentro de uma permissão divina, sim. Mas o rei que Deus coloca para governar o povo de Israel
é Davi. Por isso que ele é chamado homem segundo o coração de Deus. Então o que é que esse homem tinha tão especial? Eu queria pontuar com vocês essa noite 5 momentos que vai nos mostrar porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mesmo cometendo os erros que cometeu, mesmo cometendo as falhas que cometeu, mesmo errando na proporção que errou. A Bíblia diz, não é eu que estou dizendo, é a Bíblia, que Davi é, ou era, o homem segundo o coração de Deus. Primeiro, Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele reconhecia os seus erros. A Bíblia vai nos dizer, lá em Tiago, capítulo 4, versículo 6. Tiago, já perto do finalzinho da Bíblia. 4, versículo 6. Tiago 4, 6 diz assim, ó. Antes, ele dá maior graça pelo que diz. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Davi tinha esse coração inclinado para reconhecer que errou. Ele errou muito, mas ele reconheceu os seus erros. Se você pegar o Salmo 32, versículos de 1 a 5, nós vamos ver esse reconhecimento do rei diante do erro que havia cometido. Salmo 32, versículos 1 e 5, diz assim a palavra de Deus. É o rei Davi que está dizendo essas palavras. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e cujo espírito não há dolo. Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele reconhecia os seus erros. Diferentemente de alguns homens da Bíblia, nós podemos exemplificar Adão. Adão, quando erra e come lá o fruto proibido, ele não tentou reconhecer o seu erro. Muito pelo contrário, ele tentou se justificar. Ele disse para Deus, foi a mulher que tu me destes. Adão não tinha esse coração inclinado para reconhecer o erro que havia cometido. Porque quando Deus pergunta para Adão onde ele estava, a expectativa do coração de Deus é que houvesse por parte de Adão um reconhecimento do erro. Não, mas houve por parte de Adão uma justificativa do erro que havia cometido. Um erro fatal que trouxe consequências terríveis para toda a raça humana. Diferentemente também de Caim. Caim, quando mata seu irmão e Deus o procura, ele vem com soberba para o lado de Deus. Caim responde para Deus quando Deus pergunta, cadê o teu irmão Abel? Caim diz assim, por acaso eu sou tutor do meu irmão? Por acaso eu sou pai do meu irmão? Uma atitude soberba, uma atitude altiva. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, aos altivos, aqueles que não reconhecem que errou, que cometeu falha. Davi tinha um coração que reconhecia o erro que cometera. Outro ponto que fez de Davi um homem segundo o coração de Deus, porque Davi tinha um coração perdoador. Davi não conseguia guardar mágoa, remorso no seu coração, mesmo diante daqueles que tentaram tirar sua vida. Davi vai perdoá-los. Davi teve oportunidade
de acabar com a vida de Saul, seu grande perseguidor, seu grande inimigo, mas Davi não o fez. Na oportunidade que teve, Davi disse assim: longe de mim pecar contra os ungidos do Senhor. Ele reconhecia que Saul era ungido, era rei, e ele não quis tentar contra a vida do rei, apesar de ter motivos, porque Davi tinha esse coração contrito, humilde. Davi não guardava remorso, ódio no coração. Augusto Cury, um dos psiquiatras mais renomados da nossa era, escritor de tantos livros que nós temos aí, um dos seus livros, que tem como título 10 atitudes para uma pessoa, 10 princípios para se ser feliz. Aliás, o título do livro é esse, 10 princípios para ser feliz. Ele diz que um dos princípios para uma pessoa ser feliz é ela ter o coração perdoador. Quem tem um coração perdoador é feliz, né? Não adoece de algumas doenças emocionais, psicossomáticas e até física. Então Davi era esse homem inclinado para perdoar. Mesmo quando estava diante de alguém que queria exterminá-lo, destruí-lo, Davi não guardou rancor, ódio do rei Saul. Quando a Bíblia diz que quando Saul morre, Davi chora amargamente. Ele chora diante daquele que queria matá-lo, porque Davi tinha esse coração perdoador. E Augusto Cury, o psiquiatra, vai dizer que essa é uma das atitudes que faz uma pessoa ser feliz. E Davi, mesmo não tendo ouvido Augusto Cury, já praticava isso. Tinha um coração perdoador. Outro ponto que eu queria trabalhar com vocês essa noite. O que é que fez Davi um homem segundo o coração de Deus? Mesmo fazendo o que fez, mesmo sendo olhado de lado por tantas pessoas, mesmo sendo questionado pelos erros que cometera, Davi era um homem inclinado para adorar o Senhor. Davi contemplava a criação de Deus. Se você ler o livro dos Salmos, você vai ver isso. Davi louvando a Deus, glorificando a Deus, encorajando, exaltando as pessoas a adorar a Deus. Porque Davi tinha um coração inclinado para adorar. A adoração de Davi não era uma adoração momentânea, não era uma adoração semanal. Davi não só adorava a Deus quando estava no templo, Davi adorava a Deus como estilo de vida. Se você abriu sua Bíblia no Salmo 8, o Salmo 8, um salmo belíssimo, escrito pelo rei Davi. O salmista diz assim, no Salmo 8: Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazer emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste. Quem é um homem que dele te lembres? E o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os seus pés tudo pusestes. Ovelhas e bois, touros e também animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico é em toda a terra o teu nome.
E se nós formos lá para o Salmo 150, Davi vai nos conclamar, vai nos encorajar a louvar o Senhor. O Salmo 150, Davi diz assim: Aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai no firmamento, obra do seu poder. Louvai pelos seus poderosos feitos, louvai consoante a sua muita grandeza. Louvai ao som de trombeta, louvai com saltério e com harpa, louvai com adufos e danças, louvai com instrumento de 10 cordas e com flautas, louvai com símbolos sonoros, louvai com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Davi era o homem segundo o coração de Deus, porque Davi tinha um coração inclinado para adorar o Senhor, para contemplar as obras das mãos de Deus. Davi era um homem que contemplava as pequenas coisas, as mínimas coisas. Então, o louvor na vida de Davi era um estilo de vida. Davi não deixava para louvar a Deus quando ia para o templo, até porque louvar, cantar cântico é uma coisa, louvar a Deus é outra coisa. O cântico, as músicas, pode ser uma forma de louvar a Deus, mas não é a principal forma de louvarmos a Deus. Louvar a Deus é contemplar, é agradecer, é adorá-lo por tudo que Ele fez e por tudo que Ele faz. É ter o coração inclinado para Deus, para reconhecer todas as coisas que o Senhor fez. Isso estava intrínseco na alma de Davi. Davi não era um adorador momentâneo. Davi não só louvava a Deus quando tudo ia mal, por exemplo. Davi não louvava a Deus quando tudo ia bem, por exemplo. Não. Davi louvava a Deus quando as coisas iam mal, mas também louvava a Deus quando as coisas iam bem. Era um estilo de vida que Davi tinha de louvar o Senhor. Por isso que Davi era o homem segundo o coração de Deus, porque ele louvava a Deus em todos os momentos. Ele contemplava as obras das mãos do Senhor e ainda convocava outras pessoas a fazerem isso, a louvar a Deus. Por isso que o Salmo 150, esse salmo tão belo, que Davi ali dá uma lista de instrumentos. Ele não falou de violão, de guitarra, de bateria, porque não tinha ainda. Mas se tivesse, ele teria falado. Louvar o Senhor com todos os instrumentos, com todas as danças. Porque Davi tinha um coração adorador. Ele adorava a Deus pela beleza da sua santidade. Por isso que Davi era esse homem segundo o seu coração. Porque ele sabia contemplar Deus. Ele sabia ser grato a Deus. Ele sabia agradecer a Deus. Ele sabia louvar a Deus por toda a sua criação, por tudo que ele fez, por tudo que Deus executou. Davi fazia da adoração a Deus uma forma de vida, uma forma de viver. Às vezes nós só louvamos a Deus em momentos específicos. Quando a bênção chega, é muito bom louvar a Deus. É muito bom você ficar saltitante, mas nós precisamos aprender a louvar a Deus. Às vezes, quando a bênção não chega. Talvez esse momento de pandemia, de incertezas, de doenças, de mortes, seja uma oportunidade que Deus nos dá para louvar o seu nome. E nós temos 1000 motivos para louvá-lo. Afinal de contas, nós estamos aqui. Você está aí na sua casa, no conforto do seu lar, com sua família. Adore a Deus, louve ao Senhor, agradeça a Ele por tudo que Ele faz na sua vida. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque era um homem que adorava ao Senhor. Davi adorava ao Senhor das mais diversas formas. Ele louvava com poesias, ele louvava com cânticos, ele louvava com danças. Davi era um adorador por excelência ao Senhor. Por isso que fez de Davi o homem segundo o coração de Deus.
Mas Davi também era um homem segundo o coração de Deus, porque ele amava a casa do Senhor. Ele tinha prazer de ir para o templo. Ele tinha prazer de aprender a lei do Senhor. Ele tinha prazer em estar em comunhão com os irmãos. Ele tinha prazer de se alegrar na presença de Deus. Davi entendia que o templo era uma oportunidade de restauração, de mudança, de crescimento, de aprendizado, de comunhão. Infelizmente, tantas pessoas nos nossos dias têm perdido a alegria, o prazer de estar no lugar de adoração a Deus. Infelizmente, nós vivemos dias em que as pessoas não têm nenhuma preocupação, nenhum desejo, nenhuma vontade de estar no lugar de adoração. Elas muitas vezes preferem ficar no conforto das suas casas. Eu sei que agora esse momento é diferenciado. Nós estamos em casa por conta dessa situação. Mas quando tudo voltar à sua normalidade, esse desejo do nosso coração precisa ser real, verdadeiro. Nós precisamos ter esse desejo de estar no lugar de adoração a Deus. Porque o lugar de adoração é lugar de restauração, é lugar de crescimento, é lugar de bênção. Porque Deus, Ele tem bênçãos individual, mas Deus também tem bênçãos coletivas. Quando nós nos reunimos, quando nós nos congregamos, quando nós estamos juntos, Deus abençoa. E estar no lugar de adoração a Deus deveria ser algo do desejo do nosso coração. A gente precisava contar nos dedos a hora, o dia de vir para a igreja. Por isso que no Salmo 84, no Salmo 122, desculpe, versículo 1, eu também vou citar o 84, mas primeiro o 122, nós até ouvimos uma mensagem sobre esse texto domingo. O rei Davi diz assim, ó: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Davi ficou feliz quando alguém chegou para ele e disse assim: olha, Davi, vamos lá para o templo. Alguém convida o rei Davi para ir para o templo. E aí o texto diz que Davi diz: eu me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Será que hoje a gente se alegra quando alguém diz: vamos lá para a igreja, vamos lá para o estudo bíblico, vamos lá para a escola bíblica dominical, vamos para o culto? Será que a gente se alegra ou a gente fica triste? Será que a gente se alegra ou a gente fica com raiva? Davi era o homem segundo o coração de Deus, porque Davi amava estar no templo. Foi ele mesmo quem disse no Salmo 84, versículo 10. Salmo 84, versículo 10. Salmo 84, versículo 10. Ele disse assim, ó: pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Um dia na tua casa vale mais que 1000. Porque naqueles dias de Davi, muitos judeus não tinham essa facilidade de estar no templo o tempo todo. Não tinha essa facilidade que nós temos. Nós somos uma igreja privilegiada, porque nós somos uma igreja de bairro. E o templo não fica tão longe da nossa residência. A gente pode vir para o templo quantas vezes nós quisermos. Diferentemente daqueles dias, tinha judeus que só iam para o templo 3 vezes no ano. Por isso que Davi diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. No versículo 80, no capítulo 84, no Salmo 84, ele diz assim: pois um dia nos teus atos vale mais que 1000.
E no Salmo 26:8, ele diz assim, Salmo 26:8: Eu amo, Senhor, a habitação de tua casa e o lugar onde a tua glória assiste. Davi era o homem segundo o coração de Deus, porque ele amava, ele gostava de estar em adoração a Deus, junto com os irmãos. Ele queria estar ali naquele momento de celebração, naquele momento de ajuntamento solene. Davi amava esse momento. Davi tinha prazer em estar na casa de Deus, porque Davi sabia que ali ele podia cultuar a Deus junto com os irmãos. Eu só posso cultuar a Deus junto com os irmãos? Não. Claro que não. Mas por outro lado, a gente não pode dispensar esse momento de congregação, de estarmos juntos, de adorarmos o Senhor como igreja. É muito importante esse momento, é necessário. Deus não deixaria algo se não fosse necessário e importante para a gente. Se Deus deixou esse momento cultico, esse momento de ajuntamento solene, é porque Deus sabe que é importante, é necessário. O quanto isso nos ajuda, o quanto isso nos faz crescer, quando estamos reunidos como igreja. Nesse ajuntamento solene, esses momentos culticos, de celebração, de louvor, de aprendizado, de crescimento. E Davi havia entendido isso. Por isso que ele era o homem segundo o coração de Deus. Porque ele amava a casa de Deus. Ele amava o templo. Ele amava estar ali naquele momento cultico, de reunião com os irmãos, de adoração ao Senhor, de crescimento espiritual, de crescimento relacional. Davi amava estar nesses momentos. E às vezes nós, como igreja, nós temos perdido isso de vista. O corre-corre, os afazeres, um pouco de comodismo também, nos tem tirado desses momentos tão especiais que é estar juntos, de adorar a Deus como igreja, como corpo. Nós somos corpo. Você nunca vai ver uma mão andando sozinha por aí, nem uma orelha. Tem que estar todo mundo junto, adorando ao Senhor. O Salmo 133 vai dizer isso. Como é bom esse momento de comunhão, de unidade, de estar juntos. Salmo 133, o salmista diz assim: como é bom e agradável viver unidos, irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Esse momento juntos, de culto a Deus, é muito necessário. Que nós nunca venhamos perder isso de vista. Que nós nunca nos afastemos desse momento cultico, porque é uma necessidade humana. O culto não é uma necessidade de Deus. Deus não fica mendigando o nosso culto. Não é que Deus precisa do nosso culto. Não. O culto não é uma necessidade divina, é uma necessidade humana. Nós temos necessidade de adorar a Deus. O ser humano tem essa necessidade de cultuar a Deus, de adorá-lo, de servi-lo. E o ser humano tem a necessidade de estar unido em comunhão. Vocês podem observar que a primeira coisa que a gente sacrifica
quando a gente está chateado, quando a gente está com raiva de alguma coisa, quando a gente tem desencontros, a primeira coisa que a gente pune é o culto, é os momentos solenes, é os momentos de estar juntos. Primeira coisa, eu não vou para a igreja. Hoje eu não vou porque eu estou com raiva. Mas essa mesma raiva que a pessoa está, não atira, por exemplo, do trabalho. Não atira de uma conversa com o vizinho. Mas atira do momento de reunião solene. Ah, fulano me chateou, eu não vou mais para o culto. Fulano não falou comigo, eu não vou mais para a escola bíblica. Fulano virou a cara para mim, não vou mais para o estudo bíblico nas quintas-feiras, à noite. Agora, ninguém faz isso com relação ao mundo, porque o mundo, todos os dias, nos decepciona, nos chateia, nos perturba, nos faz raiva. E ninguém diz assim, eu vou sair do mundo. Eu não quero mais ficar no mundo, não. Ninguém diz. Agora, quando é as coisas de Deus, o culto, a gente diz assim, eu não vou para o culto. Eu estou com raiva, eu estou chateado. E esquece que culto, momento solene, é momento de restauração. Deus nos restaura quando nós nos reunimos como igreja. E Davi tinha consciência disso. Por isso que ele era o homem segundo o coração de Deus. Porque ele gostava, ele amava estar em comunhão com os irmãos. No momento especial, que é o culto de louvor, adoração, de busca ao nosso Deus. Por fim, porque Davi era o homem segundo o coração de Deus? Porque Davi amava a palavra de Deus. Davi entendia que a palavra de Deus era o alimento diário para a sua vida, para a sua alma. Davi sabia que a palavra de Deus o sustentava na caminhada. Davi sabia que a palavra de Deus trazia esperança ao seu coração. Era a palavra de Deus que guiava a vida de Davi. Foi ele mesmo quem diz no Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Davi sabia disso. Por isso que Davi amava a palavra de Deus. Por isso que ele escreveu tantos textos, tantos salmos, se referindo a isso, se referindo à palavra, a importância da palavra, o efeito da palavra, a necessidade da palavra. Por isso que ele deixou tantas coisas escritas com relação à palavra de Deus. Se você for lá para o Salmo 1, um salmo tão conhecido nosso, ele diz assim, versículo 1 e 2. Salmo 1, versículo 1 e 2, Davi diz assim com relação à palavra de Deus. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, na Bíblia, na palavra, e na sua lei medita de dia e de noite. E aí ele vai dizer o que acontece como consequência de amar a palavra de Deus. Versículo 13, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Ele também vai dizer no Salmo 19, Salmo 19, ele vai falar da beleza, da importância da palavra de Deus, da preciosidade dessa palavra. Salmo 19, versículo 7 a 10 diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel
e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que o ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Ele vai dizer no Salmo 12, versículo 6. Salmo 12, versículo 6. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada, em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Salmos 12, versículo 6. Davi era o homem segundo o coração de Deus, porque ele amava a palavra de Deus. Ele se alimentava da palavra. Ele buscava refúgio, ele buscava paz, ele buscava segurança na palavra de Deus. Infelizmente, a palavra de Deus hoje está tão em desuso, esquecida. Ela muitas vezes serve para enfeitar as nossas estantes, os nossos móveis. Mas é a palavra de Deus que nos mantém em pé. É a palavra de Deus que alimenta a nossa alma. Como eu tenho dito, a alma não come feijão nem arroz. A alma, o espírito, se alimenta da palavra de Deus. E o rei Davi sabia disso. Por isso que ele escreveu tantos salmos, conclamando, convidando, mostrando, ensinando, dizendo a importância da palavra. Nós até temos dito que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas muitas vezes nós não temos feito dela essa palavra. Davi amava essa palavra. Davi buscava ajuda nessa palavra. O alimento diário que mantinha Davi em pé, mesmo diante das dificuldades, dos desafios ou até mesmo da morte, Davi tirava da palavra de Deus. Por isso que ele diz que a palavra é muito preciosa. E nós temos o privilégio de ter em nossas mãos a palavra de Deus. Isso é privilégio. E esse privilégio, ele pode ser preocupante. Porque Jesus disse certa vez o seguinte: a quem muito é dado, muito será cobrado. E a nós, brasileiros, especificamente, é nos dado o privilégio de ter nas nossas mãos a palavra de Deus, de lê-la a hora, o dia e o momento que nós quisermos, né? Diferentemente de tantos lugares que as pessoas não têm essa liberdade. Aliás, nem Bíblias elas têm. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele amava a palavra de Deus. Salmo 119, 5. Acho que foi o texto que eu já citei. Mas eu vou lê-lo para você ter a oportunidade de ir aí folhear a sua Bíblia. Salmo 119, versículo 105. O rei Davi diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Nós podíamos pontuar outras características de Davi que o fizeram o homem segundo o coração de Deus. Eu podia dizer que Davi era o homem segundo o coração de Deus, porque Davi era um homem liberal. Ele tinha um coração ajudador, doador. Eu podia dizer que Davi era o segundo homem do coração de Deus. Davi era o homem segundo o coração de Deus por causa de era um homem de oração. Se você pegar as orações de Davi, são muito profundas, sinceras, verdadeiras. Nós podemos também dizer que Davi era homem segundo o coração de Deus, porque ele era um justo.
ele era um homem justo. Então nós temos que entender que esse privilégio não é só do rei Davi. Qualquer um de nós que estamos aqui, você que está aí na sua casa, você também pode ser um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. E essa é a expectativa de Deus, que eu e você, nós, seus servos, sejamos pessoas segundo o seu coração. Então nós vamos orar. Vamos orar para que Deus nos abençoe, né? Para que Deus nos fortaleça, para que nós entendamos que ser um homem segundo o coração de Deus, de ser uma mulher segundo o coração de Deus, não é nunca errar, mas reconhecer que errou e voltar novamente à caminhada, seguir de novo a trilha, não voltar para trás. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essas características que o rei Davi tinha e que nós também precisamos ter. Então nos ajuda, tu sabes a nossa pequenez, a nossa miséria, tu sabes o quanto somos falhos, mas nós precisamos, Senhor, desesperadamente, da tua graça e da tua misericórdia. Então nos ajuda a ser homens e mulheres segundo o teu coração, que ame a tua palavra, que adore a te louvar e te glorificar. Nos faz ser verdadeiros adoradores. Nos perdoa, Senhor, e nos ajuda. No nome de Jesus, amém. Louvemos ao nosso Deus por ter nos revelado Jesus, por ter revelado através dele o seu amor e nos fazer igreja. Isso é muito importante e tem sido muito gratificante para todos nós participar dessa obra.
você, com toda a força e poder. E agora exaltado, a chave do inferno é sua. Já estamos chegando ao término do nosso estudo. Eu queria agradecer a todos, né, o pessoal do grupo, que mais uma vez tem feito esse momento, ao Eric, que está ali no controle, e a você, que está aí na sua casa, que tem nos assistido, tem participado, né, fazendo seus comentários das nossas lives. Que Deus possa abençoá-los. A nossa expectativa é que não seja mais uma entre tantas que temos aí nas redes sociais, mas seja uma oportunidade de nós servirmos ao Senhor, seja uma oportunidade para que Deus possa falar ricamente ao seu coração. Então vamos orar e assim a gente encerra esse momento de estudo bíblico. Senhor, muito obrigado por mais esse momento de estudo. Te pedimos pela tua graça, te rogamos pela tua misericórdia. Continua a ser conosco, teu povo. Continua a ser com essa nação, Deus. Esse momento tão difícil, esse momento tão inquietante, nós te rogamos no nome de Jesus, que o Senhor continue a nos dar graça. Foi a oração do Senhor Jesus lá em João 17, quando ele rogou ao Pai que nos livrasse de todo mal. Então nós estamos precisando, ó Deus, que o Senhor nos livre de todo mal. Visita o teu povo, supra as necessidades, abre portas, Senhor. Eu sei que o Senhor está acima de tudo isso. Eu sei que o Senhor continua no trono e governa todas as coisas. O Senhor tem nas suas mãos poderosas o controle de tudo. Então nós te rogamos que o Senhor nos socorra. Continua a abençoar o nosso bairro, continua a abençoar a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, Senhor. Visita os governantes, dá a eles sabedoria, Deus. Continua a visitar aqueles que estão na linha de frente, os médicos, os enfermeiros, os maqueiros, aqueles que cuidam da limpeza, Deus. Livra do mal, Senhor, e nos ajuda. Muito obrigado, Senhor, por mais esse momento, por tudo que o Senhor tem nos dado, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Nós te louvamos no nome de Jesus. Amém.